Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo uma das grandes festas do ano litúrgico, que é a festa de Pentecostes. A festa de hoje é quase impossível a gente explicar com palavras, porque ela tem tantos e tantos símbolos, e muitas vezes nós queremos explicar os símbolos e símbolos, nós não explicamos. Mas a gente poderia fazer o questionamento: o que a liturgia de hoje, na festa de Pentecostes, quer nos ensinar? Todas as celebrações, ela quer nos ensinar algo. Muitas vezes, a celebração da Eucaristia tem um grande risco de se tornar uma rotina na nossa vida, e essa liturgia da palavra, ela não é capaz de transformar o nosso coração, porque a liturgia da palavra, a palavra de Deus, ela quer transformar a nossa vida, não só a nossa vida, porque quando eu transformo a minha vida, eu também sou capaz. Eu estou vendo casais aqui, quando o homem, ele transforma o seu coração, ele transforma a sua vida. Quando uma mulher transforma o seu coração, ela transforma a família, transforma os filhos, assim, porque é contagiante. E qual é o grande objetivo da festa de Pentecostes? Hoje, grandes estudiosos nos levam a refletir que a igreja nasceu com a vinda do Espírito Santo. Tem que deixar bem claro, a igreja, ela é feita de pessoas, mas quem conduz a igreja é o Espírito de Deus. Tem que deixar bem claro. Se a igreja ela fosse só humana, ela já teria acabado. Eu gosto de dar o exemplo, para mim, uma das passagens mais belas da Bíblia. Natanael era um homem muito sábio na época de Jesus, e uma pessoa, Jesus já tinha morrido, né? Tem que deixar bem claro, a igreja nasceu com o Cristo ressuscitado. Então a igreja, ela não é algo morto, ela não é morta. A igreja, ela é viva e eficaz. A igreja, ela é dinâmica. A igreja, ela tem que mudar sempre. Todos nós devemos estar abertos a esta mudança. Então, a igreja, deixa eu repetir, a igreja começou com um pequenino grupo de pessoas que anunciavam o ressuscitado. Aí os escribas fariseus estavam preocupados de acabar com esse grupinho de pessoas que anunciavam o ressuscitado. Aí entrou a pessoa de Natanael. Como que é importante a sabedoria. Então, se Natanael fala assim: por que vocês estão preocupados de acabar com esse pequeno grupo de pessoas que estão anunciando o ressuscitado? Olha a sabedoria desse homem. Ele fala assim: ó, não se preocupa. Se esse pequenino grupo de pessoas estão pregando algo humano, com o tempo vai acabar. Olha que sabedoria. E ele fala, ao longo da história, várias pessoas surgiram pregando um projeto, só que esse projeto era humano. Com o passar do tempo, esse projeto acabou. E Natanael, vocês não preocupam, olha, eu fico até emocionado falar isso, gente. Fala assim, Natanael fala assim, ó, se for humano, ele vai acabar, mas não coloca obstáculo à coisa de Deus. O que é de Deus, ninguém destrói. A gente vê ao longo da história, o Império Romano, tantos impérios quis destruir a igreja, mas ninguém foi capaz de destruir a igreja, porque ela é conduzida pelo Espírito de Deus. Se a igreja ela é conduzida pelo Espírito de Deus, ninguém pode destruir.
E todos os ensinamentos da igreja, da liturgia de hoje, quer nos mostrar, né, eu gosto até de falar, por que nós estamos vivendo tanta guerra no mundo, tanta divisão? Porque realmente nós não estamos seguindo os ensinamentos de Deus, de Jesus. Todas as leituras, a gente fala, né, primeira leitura, nossa primeira leitura, ela é complicada, olha com os nomes difíceis que fala na primeira leitura. Homens estão falando, são todos galileus. Como nós podemos escutar por várias línguas, fala da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha. Por que é importante esses nomes? Porque lá naquela época não tinha estudo da geografia. Hoje você entra no Google, o Google é uma coisa assim, tão sofisticado, que você no Google você é capaz de ver sua casa. Mas naquela época não tinha mapa. Então as pessoas achavam que aquelas cidades ali, elas estavam representando, falou assim, tem gente da África, tem gente da Arábia Saudita. Então essas cidades representavam o mundo. E falando, todos eles estão escutando com a sua própria língua. O que a fé do Espírito Santo quer nos mostrar? A única língua de Deus é a língua do amor. No dia que a gente aprender que o que move o ser humano é o amor, não vai ter guerra. Por que está tendo guerra lá entre a Palestina e Israel? Falta de amor, falta do diálogo. Eu achei muito interessante, né? Eu vou dar para vocês uma missão. Depois eu pedi que o Vinícius, que é muito competente, ele procurar lá no site a fala do Papa ontem, na festa de Pentecostes, e jogar no site da paróquia. Eu achei muito interessante o Papa falando assim, que a igreja ela é universal. Quem é de Deus não divide. Quem é de Deus não existe da direita, não existe da esquerda, não existe negro, branco, azul, vermelho, homem, mulher. Todos nós somos filhos e filhas de Deus. Nós nascemos para a unidade. Eu gosto muito de falar. A palavra, às vezes a gente fala, né, uma coisa assim, a gente fala, as pessoas hoje têm medo, acham que quando fala diabo, pensa no homem de chifre. Gente, diabo, a coisa mais simples, a tradução da palavra diabo significa diabólico. Uma família igual vocês formam uma família. Vocês serão diabólicos quando você separa. Família não nasceu, estou vendo outro casal com filho. Família, tudo que é dividido, gente, é bíblico. Tudo que é dividido será destruído. Por que as nossas famílias estão acabando? Divisão. O homem vai para um lado, a mulher fala outro. Por isso eu sou terapeuta. Por que educar? Eu estou vendo o filho. Por que é difícil educar filho? Hoje, o pai e a mãe têm de falar a mesma língua. Se o pai, eu gosto de exemplo simples. Estou vendo um casal ali, você corrigiu, né, o seu menino, você corrigiu errado o jeito que você corrigiu o seu filho. Mas na sua frente, a sua esposa, sua companheira, não deveria falar com você na frente da criança. Porque a criança ela vai pensar, gente, meu pai me corrigiu, mas minha mãe está falando que é errado. Quem é certo? É meu pai ou minha mãe? Não, mãe. É questão, o pai e a mãe corrigiu, não gostou, fica calado na hora perto da criança. Depois, lá no quarto, vocês dois, aí o Espírito também, Espírito Santo, Espírito de delicadeza. Nós estamos precisando
até o jeito de a gente conversar com as pessoas, nós estamos precisando mudar. Será que eu preciso resolver tudo gritando? Já foi provado. Pai e mãe que grita muito não educa. Marido que grita, mulher que grita, você não muda o outro com grosseria, com falta de educação. É com delicadeza. E Deus age com cada um de nós com delicadeza. A gente vê lá no Primeiro Testamento, né? Veio um grande barulho. Deus estava presente? Não. Veio um grande terremoto. Deus se fazia presente? Não. Depois veio a brisa suave. Então acho que o mundo, nós estamos gritando muito, a gente xinga demais, a gente vê negativo, tudo negativo, e nós sabemos que o Espírito de Deus é o Espírito do bem, é o Espírito que cria comunidade. Então na primeira leitura, quando fala que tinha gente da Capadócia, tinha isso, da Frígia, vamos trazer para os dias de hoje, para os Estados Unidos, na África, significa que o amor é universal. A única língua do mundo é universal. Gente, até para namorar, eu tenho uma amiga minha, eu conheço várias pessoas que namoram pessoas de outro país. Eles não sabem falar muita coisa no inglês, não, e que dá certo. As pessoas se amam tanto, com o passar do tempo, um aprende a língua do outro. Então não é o mundo que está ruim. Nós não vamos mudar as estruturas sociais se a gente não mudar o nosso jeito de ser. Como é que eu quero mudar o mundo? Que eu sou preconceituoso? Em pleno século 21, eu falo que minha raça é melhor do que a outra, que a minha religião é melhor do que a outra. A primeira leitura está bem claro. Deus é o Deus do amor, é o Deus da diferença. Na segunda leitura, para mim, uma das mais belas leituras. Eu acho que todos os grupos, gente podia ser todos os dias a gente meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A primeira carta fala que Jesus, Ele é o corpo. Eu não preciso de puxar tapete do outro, eu sempre falo, no seu serviço, quem é puxa-saco, pode ter certeza, gente, o puxa-saco numa empresa é o pior funcionário. Ele é incompetente, ele não sabe nada. Quem é competente, ele não precisa de fazer propaganda, não. A pessoa competente, por si ela sobressai na vida, é os dons. Todos nós temos dons. Para mim desenvolver os meus dons, eu não preciso puxar o tapete do outro. Nós vivemos na sociedade que a gente puxa o tapete do outro o tempo todo. Nós sabotamos a nós mesmos e sabotamos o outro o tempo todo. Casamento, um casamento que um está sabotando o outro, não vai para frente. Um casamento, eu falo, no casamento, um tem que ter orgulho do nosso, eu tenho orgulho de eu estar casado com aquela pessoa. Se eu escolhi uma pessoa na minha vida, eu tenho que elogiar sempre, sim. Eu tenho que cultivar, sim. Eu tenho de dar o melhor de mim. Agora não. Eu entro num relacionamento, eu dou minhas neuroses, eu só sei xingar, eu só sei reclamar, né? Eu não sou capaz de elogiar as pessoas. E Deus nos deu os talentos. Talentos adquire. Você tem uma profissão, você tem que aperfeiçoar aquilo que você está. Um exemplo, nós temos uma psicóloga, vou pegar aqui a Rúbia e o Vinícius, um é psicólogo, o outro é jornalista. Não quer dizer que no dia que, o dia que eu estava fazendo teologia,
o padre, um dos meus professores, fez uma brincadeira. Terminou o curso de teologia, aí tinha um seminarista, foi lá, pegou os livros dele e queimou tudo, né? A partir de hoje eu sou padre, eu sei tudo. Burrinho, coitado. Não, hein? O mundo é como o povo, evolui, gente. O mundo evolui. Se você não acompanhar, por exemplo, psicólogo, todo dia muda, tem um conceito. O jornalismo, tudo é vida na vida dinâmica. Eu casei hoje, se eu não crescer com meu companheiro, que minha companheira, o casamento vai para o brejo, como se diz. A gente evolui. E a nossa missão aqui na terra é nos tornarmos uma pessoa melhor. E quem vai nos dar essa força, essa capacidade de nos tornarmos uma pessoa melhor? É o Espírito. Eu falo, nós estamos aqui, é muito bonito o estandarte com os 7 dons. Eu falo que eu resumo 7 dons de um só. Sabedoria. O mundo de hoje, vocês estão com um menino pequeno, vocês querem dar uma boa educação para o filho de vocês, não preocupa com dinheiro, não. Pede a Deus sabedoria. A pessoa sábia, ela é capaz de correr atrás de tudo. A pessoa sábia vem tudo na hora certa. Por isso que eu gosto muito, já falei para vocês, eu sou apaixonado com os livros sapienciais, são 4. Sabedoria, Eclesiastes, Eclesiástico e o outro qual? Provérbios. E é o Espírito Santo que nos dá esses dons, que resumo só na sabedoria. A pessoa sábia, eu falo que a pessoa sábia, eu vou pegar um casal aqui. Você for uma mulher sábia, você conhece seu marido. Você é um homem sábio, você conhece sua esposa. Você sabe quando ela quer estar nervosa. Se você for um homem sábio, o que você vai fazer? Como é que você chama? Tatiana e você? Bruno? Tatiana e Bruno. Então o Bruno chegou em casa, percebeu que a Tatiana está nervosa, está agitada. Ele é um homem sábio. O que ele vai perceber? Fica na sua. Reza para ela. Gente, não tem nada melhor que cura a outra pessoa, é oração. Faz experiência. Chega em casa, a Tatiana está nervosa, agitada, ela fica agitada, ela passa nervosismo para os seus meninos, ela passa agitação para você, reza para ela, mas assim, sei lá no seu coração, Deus, dá sabedoria, discernimento, acalma o coração da Tatiana, vai rezando o seu coração, vai rezando, você pode ter certeza que ela vai acalmar. Aí passou uns dias, aí a Tatiana conhece o Bruno. O Bruno chegou, aconteceu um problema lá onde que trabalha, ele chega em casa agitado. Enquanto ela bater boca com ele, ela vai fazer a mesma coisa. Deus, acalmar o coração do Bruno, dá a ele paciência. A gente muda as pessoas a isso, gente. A grande beleza da fé do Divino Espírito Santo, ela é dinâmica. Ela anima, ela nos fortalece. Por isso eu gostaria até de fazer uns questionamentos aqui, que eu gosto muito. Essa semana eu estava estudando e rezando, eu achei muito interessante uns questionamentos, falando assim, todos questionamentos. A igreja de que fazemos parte é uma comunidade de irmãos que se amam e respeitam apesar das diferenças. E tem que deixar bem claro, nós que somos igreja, somos filhos de Deus, nós respeitamos as diferenças. Eu tenho que saber, por mais que eu amo minha esposa, eu amo meu esposo, minha companheira, meu companheiro, ele é diferente de mim. Eu fui criado numa família diferente. Todo mundo, quem é que não tem mania aqui, levanta a mão, gente.
Eu já dei exemplo aqui. Eu fosse para me casar, duas coisas eu perguntava para minha esposa. Se ela dormisse no claro, eu não casava. Gente, eu sou para me dormir, eu sou tão chato, se tiver uma gretinha de claridade, eu não durmo. Tem vezes que o aparelho de televisão, eu pego um pano, alguma coisa, eu tampo, é uma mania minha. Outra mania que eu tenho. Quando eu vou viajar, eu coloco primeiro na mala os meus travesseiros. Eu uso 2 travesseiros. Eu não dou conta de usar travesseiro de hotel. Um dia eu fui viajar, esqueci, gente, de pegar meus travesseiros. Quando eu chego lá no hotel lá, vou fazer experiência, ver como é que esse travesseiro tá. Quando eu abri o travesseiro, estava tudo machucado, que a gente tinha até babado no travesseiro, estava com as marcas. Eu usei esse travesseiro, saí na mesma hora, rodei, enquanto eu não achei os travesseiros, eu não sosseguei, é mania. Agora eu tenho essa mania, eu sou ruim? Não, hein? Agora quem é que não tem uma mania, tira a primeira pedra? As diferenças, né? Outra coisa importante, a igreja está reunida por causa de Jesus e volta para Jesus? Nós estamos aqui na igreja por causa de Jesus? Não, gente. Quantas pessoas... eu gosto do padre fulano de tal. Você não vai na igreja por causa de padre, não? Você não vai na igreja por causa de pastor, não? Não, a minha fé é cristocêntrica. A minha fé tem levar para Jesus e voltar para Jesus. Nós estamos aqui... os coroinhas, os ministros, os leitores, o grupo de canto, o pessoal da acolhida, o pessoal do dízimo, todos vocês estão aqui para servir Jesus. Vocês largaram os afazeres, mesmo nós estamos vivendo um momento crítico da pandemia, nós precisamos fortalecer mesmo. Eu achei muito interessante a fala do Papa, ele falando, nós mais do que nunca, Espírito Santo como cantor, na sequência, Espírito Santo Consolador. Nesse momento, nós precisamos consolar uns aos outros, sim. Eu falei, eu bato muito nessa tecla. Todo mundo está sofrendo, né? Eu fico vendo criança, às vezes a gente acha que criança não está sofrendo, porque eu falo assim, eu falei semana passada, para mim quem é que está mais sofrendo na pandemia? É criança, adolescente e jovens. A criança, o adolescente e os jovens, eles estão na fase de interagir. Eu estava conversando um segundinho com a Rúbia, falando, as crianças estão doidinhas para a escola. Então, a gente tem de cobrar dos nossos dirigentes para vacinar os professores, para voltar à escola, porque é importante sim. A criança, ela precisa interagir com a outra criancinha. O adolescente precisa conviver com os adolescentes, todos os jovens, todos nós precisamos. Então, a nossa fé, ela é da unidade, não é para dividir. Outra coisa importante, damos espaços à ação do Espírito Santo em nós e da comunidade. Se realmente eu quero que a ação do Espírito Santo age na minha vida, na minha comunidade, eu tenho que estar aberto. Como é que eu quero dialogar com o outro? Diálogo. Eu tenho que dar um passo, né? Eu dou um passo, o outro que está de lá dá um passo. Eu dou 2 passos, o outro vai dar 2 passos. Aí a gente vai dialogar. Dialogar, a gente aprender para encerrar. A primeira condição do Espírito Santo é do diálogo. Aqui, ouvido. Nós não sabemos ouvir as pessoas no mundo de hoje. É tanta gritaria, foi provado. Vocês que são jovens, faz mal barulho. O ser humano nasceu para essa gritaiada, xingação. Você fica escutando o som o dia inteiro. Isso faz mal para o espírito da gente. Então um dia eu estava lendo um estudo sobre o sono. Uma das coisas que mais faz mal para a pessoa é você dormir com televisão ligada. Você reparou que o ser humano hoje fica 24 horas ligado, acorda com o celular ligado, na hora do almoço não sabe se come comida ou se come celular.
Na hora para o banheiro, eu acho tão bom quando eu fico sabendo que o banheiro caiu dentro do vaso, eu acho lindo, maravilhoso, né, gente? Banheiro, primeira coisa, banheiro não é lugar para você levar celular, questão de cabeça e questão de higiene. Agora não. Você almoça comendo celular, janta fazendo celular, vai dormir. Isso faz mal para o espírito da gente. O espírito da gente precisa de recolhimento, faz bem. Eu achei muito interessante. Eu falei semana passada para vocês, o programa até que estava falando com a Rúbia, que passou na CNN, Ciência e Felicidade. Uma das coisas, gente, hoje a ciência, você assiste o programa lá, tem um livro, tem um livro, Ciência e Felicidade. Hoje foi provado que a ciência hoje, ela fotografou o cérebro do ser humano. Nessa pandemia, mostrou pessoas nessa pandemia, aprende gente a fazer meditação. Você está agitado, as crianças estão agitadas, coloca uma música tranquila, uma música. Você não adaptou o contexto, não tem vergonha de falar, não? Eu rezo o Ho'oponopono, eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu sou grato. Pega, reza, medita, faz bem para a mente da gente, para o espírito da gente. Por isso eu vou encerrar falando sobre o espírito da gente, é isso aqui, ó. O Espírito, ele renova, olha que coisa importante. O Espírito renova, transforma, constrói comunidade, faz nascer uma pessoa nova, supera os medos, as limitações, dá testemunho do amor de Deus. Então, para encerrar, o Espírito renova, transforma, constrói a comunidade, faz nascer uma nova pessoa, supera o medo e as limitações, dá testemunho do amor de Deus. Então é isso que é celebrar a festa de Pentecostes.